Olá pessoal, chegamos a quase 50 dias do primeiro caso diagnosticado de Covid-19 aqui no Brasil. E como vocês têm acompanhado, temos muitas discussões na mídia, nas redes sociais, falando sobre fazer ou não fazer a quarentena, o isolamento, se vale a pena, questionando o número de mortes, que até agora é um número de mortes considerado pequeno em relação a outros países. Então eu trouxe alguns números aqui para a gente conversar e ver o que está acontecendo. Então eu trouxe números de 3 outros países, Estados Unidos, Espanha e França, que são os países mais acometidos pelo coronavírus na atualidade, para a gente poder comparar alguns números. Então, falando dos Estados Unidos, o primeiro caso dos Estados Unidos foi diagnosticado no dia 21 de janeiro. E eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês. Do primeiro caso diagnosticado até os Estados Unidos passar a marca de 1.000 mortes, então diagnosticou o primeiro caso, até atingir mais de 1.000 mortes, se passaram 64 dias. A partir daí, a partir da marca de 1.000 mortes que foi atingida, e agora aqui mostrando para vocês, 18 dias depois, os Estados Unidos atingiu a marca de 22.105 mortos. Então foram 64 dias para ultrapassar a marca de 1.000 mortes e 18 dias depois passou de 22 mil. Se a gente pegar o gráfico, por exemplo, da Espanha, a mesma coisa. Então aqui o gráfico da Espanha, depois de diagnosticado, do primeiro caso diagnosticado na Espanha até o número de 1.000 mortes, até a Espanha passar de 1.000 mortes por Covid-19, foram 50 dias. Passado essa marca de 1.000 mortes, 18 dias depois, a Espanha estava com 17.000 mortes, mais de 17.000 mortes. Se a gente pegar o gráfico da França, muito parecido. Então, aqui na França, do primeiro caso diagnosticado até ultrapassar a marca de 1.000 mortes, nós estamos falando de 60 dias. Depois de passado 1.000 mortes, em 19 dias a França já tinha passado de 14.000 mortes. Como é que nós estamos no Brasil? Então aqui no Brasil a gente teve o primeiro caso diagnosticado dia 25 de fevereiro e a gente demorou 45 dias, ou seja, 3 dias atrás, para ultrapassarmos a casa de 1.000 mortes. Então, todos os outros países, Estados Unidos 64, a França 60, Espanha 50, nós atingimos a marca de 1.000 mortes em 45 dias, a partir do primeiro caso diagnosticado. E vocês viram que os próximos 20 dias são cruciais para a gente saber em qual onda, em qual nível de mortalidade o país vai estar, porque aqui que começa a aumentar o número de mortes seguindo a curva exponencial. Por que é a curva exponencial? O nosso cérebro ele tem uma dificuldade em lidar com números exponenciais. Ele não tá preparado para isso. Vou até aqui contar rapidinho para vocês a fábula da criação do xadrez. Imagino que a maioria já conheça, mas o xadrez foi inventado, segundo uma das teorias, na Índia, e o inventor do xadrez apresenta ele pro rei ali da Índia, pro sheik, o Shah ali da Índia, e ele fica encantado com o jogo e pergunta pro criador o que ele gostaria de receber em troca. E ele fala que ele gostaria de receber em troca da invenção 1 grão de trigo pela primeira casa, 2 grãos de trigo pela segunda casa, 4 grãos de trigo pela terceira, 8 grãos pela próxima, 16 grãos pela outra e assim por diante. O rei ali ficou até impressionado com aquele pedido que ele considerou singelo e falou para o seu grão-vizir ali, para os seus súditos, arruma isso que ele está pedindo e dê os grãos de trigo que ele quer. Passado um tempo, o grão-vizir volta e fala: nem toda a nossa produção de trigo, nem toda a produção da Ásia seria capaz de entregar, de produzir o número de grãos de trigo que ele quer. Porque na última casa ele receberia esse número aqui,
2 a 64 menos 1, que vai dar 18 quintilhões, eu nem sei falar esse número. Por quê? Porque ele sobe numa progressão geométrica. Então, o nosso cérebro não consegue raciocinar tão bem, a não ser que você seja treinado em matemática, a entender a progressão geométrica. Então é isso que acontece. Agora que a gente passou de 1000 mortes, a tendência é que a gente comece a ter um número muito elevado de mortes até essa curva de crescimento atingir um platô. A gente não sabe dizer exatamente quando vai ser. Então, é importante a gente manter, principalmente nesses próximos 15, 20 dias, que é onde nós vamos definir qual vai ser a curva que o Brasil vai seguir. A gente manter o isolamento, manter a quarentena, ficar em casa, porque é uma medida eficaz para a gente bloquear a disseminação do vírus. E para quem não acredita na quarentena, para quem não acredita no isolamento, saiu aqui, vou mostrar para vocês um gráfico do que aconteceu nos países nórdicos. Então, é muito bom para a gente comparar, porque a Suécia não fez isolamento, a Noruega e a Dinamarca fizeram isolamento. E são países que têm uma população muito parecida, com faixa etária semelhantes, índice de desenvolvimento semelhante, riqueza, distribuição de riqueza semelhantes, população muito parecida, muito homogênea entre si. Então a gente consegue comparar. Vocês conseguem ver aqui no gráfico a diferença da Dinamarca e da Noruega que fizeram o isolamento e a curva de mortes da Suécia que não realizou o isolamento. Então, é muito importante manter o isolamento, principalmente nesses próximos 15, 20 dias, que é quando nós vamos entender como que a curva de mortes do Brasil vai se comportar. É isso, pessoal. Muito obrigado e fique em casa.